Boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Brechas Urbanas. Boa noite a todos que estão aqui e a todos que nos assistem ao vivo pela internet. A gente ficou se perguntando se as pessoas viriam depois do jogo. Depois a gente ficou se perguntando se as pessoas viriam sóbrias depois do jogo. Vocês estão sóbrios? Ah, alguém ali não está. Bem-vindos. O Brechas Urbanas é um espaço de conversa sobre a vida na cidade. Essa conversa acontece todos os meses aqui no Itaú Cultural, sempre com um tema diferente. Já temos um público cativo que reconheço as carinhas que sempre voltam. Bem-vindos. E esse espaço foi criado para a gente conversar sobre a vida na cidade a partir das brechas. Por isso que o Brechas tem esse nome. A gente olha para a cidade como ela é, ou para as cidades brasileiras como elas são, mas a gente está muito interessado nas brechas de pensamento e de transformação real para caminhar essas cidades para algo mais humano, mais agradável de viver. A gente falava agora há pouco sobre como muitos paulistanos odeiam a cidade onde vivem, odeiam São Paulo. A gente quer discutir um pouco das brechas para a gente amar as cidades onde a gente vive, cuidar das cidades onde a gente vive. Então, hoje o nosso tema é as cidades brasileiras entre o urbano e o rural. A gente vai falar um pouco sobre essa divisão do território, da matriz econômica e da lógica cultural mesmo que está nesses dois mundos e como é que isso molda boa parte das cidades brasileiras, né? Para não dizer todas. Então, para conversar sobre esse assunto, a gente traz 3 convidados, cada um tem uma perspectiva muito diferente e a gente acredita que são complementares para a gente abrir a conversa e entender um pouco como é que a gente desfia um pouco desse tema. Acho que esse tema ficou... A nossa lógica assim, de urbanização e do rural e de abastecimento das cidades a partir das matrizes rurais ficou muito quente, né? Ficou um assunto muito quente depois da crise da greve e da crise da gasolina, quando muitos supermercados já não eram mais abastecidos. E a gente começou a pensar um pouco, né, sobre... que cidades são essas que a gente está construindo, como é que a gente está cultivando a comida que a gente come, de onde ela vem, de que distância ela vem, o que está acontecendo, né? Essa questão ficou muito evidente, ficou muito em voga. Então, a gente escolheu trazer esse tema por causa disso, mas a gente vai falar dele de uma perspectiva cultural também, né? Existe uma formação cultural nas cidades brasileiras que tem muito a ver com esse mundo rural, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar essa noite. Então, sem mais delongas, queria chamar primeiro ao palco o artista plástico que discute esse assunto a partir da paisagem, Fernando Lindenberg. Bem-vindo. Boa noite. Pode escolher seu lugar. Menos isso. Para falar um pouco sobre a borda entre o urbano e o rural, e talvez a brecha onde esses dois mundos se encontram, para falar sobre educação e permacultura, chamar o Jai, da Casa Ecoativa. Bem-vindo. E para falar um pouco da perspectiva fica nas bordas, sociológica e cultural desse assunto, o escritor e sociólogo José Martins de Souza. José de Souza Martins. Bem-vindo, boa noite. Obrigado, boa noite. Muito bem, então, para a gente começar conversando sobre esse assunto, a gente vai abrir, entrando um pouco nos trabalhos do Fernando e nessa conversa sobre a primeira coisa que difere esse mundo urbano e esse mundo rural, que é a paisagem, né? Que é muito a essência do trabalho do Fernando. Então, se você quiser falar um pouco sobre essa essência antes da gente entrar nos trabalhos, sobre como a paisagem é a sua matriz de pesquisa e o seu objeto de trabalho, fica à vontade, bem-vindo, boa noite. E aí a gente já vai entrando
Ok, nos trabalhos que a gente obrigado. escolheu. Primeiro, gostaria de agradecer o convite de participar dessa mesa. Achei muito interessante a ideia de quem organizou esse dia com esse tema, de me chamar e ter uma abordagem do meu trabalho a partir dessa perspectiva entre o rural e o urbano. Muitas vezes sou chamado mais para falar de temas relacionados simplesmente à arte e natureza. Esse viés que está também presente no meu trabalho, acho que pode, vamos dizer, não só ilustrar, como trazer algumas reflexões sobre esse tema, né? O tema da paisagem é recorrente no meu trabalho de diferentes maneiras. Eu sou artista plástico e paisagista, então eu atuo sobre essa paisagem na maioria dos trabalhos que eu realizo. Ou ele é tema de trabalhos. Mas os trabalhos que eu realizo em campo trazem sempre uma reflexão sobre aonde eles estão inseridos, né? Então, esse tema da paisagem é recorrente e parte importante, parte fundamental da discussão do trabalho, né? As reflexões que podem surgir a partir da visualização do trabalho são muito importantes e muito presentes ali, né? Eu vou mostrar 3 trabalhos que a gente selecionou para mostrar hoje. Eu acho que nós vamos seguir aquela sequência que você tinha falado. Tá. A gente vai começar mostrando o trabalho Fértil. É um trabalho que foi realizado numa fazenda, a Fazenda Serrinha, aqui no interior de São Paulo, na cidade de Bragança Paulista. Esse trabalho dialoga com a história dessa fazenda e que de certa maneira, uma história que se repete em muitas fazendas, não só no interior de São Paulo, como pelo Brasil aí, afora, né? Para montar esse trabalho, como ideia do que desenvolver para interferir nesse espaço rural, eu fui entender o que era a história dessa fazenda. Um espaço que, anteriormente a ser fazenda, era um espaço natural com vegetação nativa, que cobria esse terreno todo. Quando se transformou numa fazenda, é claro que, como a maioria das fazendas, ou quase todas, século XIX e início do século XX, foi desmatado, né? Então, teve um desmatamento dessa área e foram cultivados, a partir dali, uma sucessão de monoculturas. A primeira que foi implementada nessa fazenda foi uma fazenda de café. Em seguida, foi transformado, foi transformado em pasto para cultivo do gado. Mais recentemente, parte dessa fazenda foi também usada como plantio de eucalipto para a extração de celulose. E, recentemente, com uma geração nova que está à frente dessa fazenda, foi deixado de lado essas monoculturas para um replantio de espécies autóctones. E a exploração, quer dizer, foi dado um outro caminho para essa fazenda. Então, essa instalação se dividiu em 3 pontos que dialogavam com diferentes momentos históricos dessa fazenda. O primeiro são 3 canteiros que dialogam com esses espaços. Esse é o primeiro, que é o canteiro rosa, que dialoga com o pasto, onde o gado se alimenta. O segundo é o canteiro laranja, que é esse,
que foi colocado junto aos eucaliptos. E o terceiro, que é o canteiro azul, esse é um detalhe do canteiro laranja, e o terceiro, que é o canteiro azul, foi colocado junto ao viveiro de produção de mudas nativas, para o reflorestamento. As cercas foram desenvolvidas pelo pessoal que trabalha nessa fazenda, e tem referência também, foi baseado em cercas usuais, corriqueiras, usadas como divisórias para gado, para galinheiro, para horta. O único quer dizer, 2 canteiros desses se mantêm, que é o canteiro azul e o canteiro rosa. O canteiro laranja, a gente optou por não mantê-lo mais, porque a área do eucalipto, onde era plantado o eucalipto, não existe mais. Ali foi plantado, já iniciou o reflorestamento, então achamos que não tinha mais sentido ele estar ali colocado, né? Podemos pular para o segundo. O segundo trabalho é um trabalho que foi realizado aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, no bairro Jardim Miriam. É um bairro da região sul de São Paulo. Quando eu propus esse trabalho, esse é um trabalho de mais longo prazo, ele foi realizado durante uns 4 anos, no período que compreendeu os anos de 2002 a 2005, mais ou menos. É um trabalho que foi realizado junto com a comunidade do bairro. Quando se propôs fazer esse trabalho, na verdade, esse trabalho não foi uma proposta minha, ele foi pensado, articulado e realizado em conjunto com as pessoas daquela comunidade. Durante um ano, ficou-se fazendo reuniões com as pessoas, líderes comunitários, pessoas que tinham alguma influência naquele espaço, para ver quais eram as demandas, o que poderia surgir, o que poderia ser feito no campo de arte que pudesse ter alguma relevância para aquele espaço, para aquela comunidade. Então, durante esse ano, a gente fez reuniões regulares, onde eram levantadas muitas questões da realidade daquele momento, da história do bairro, de onde vinham aquelas pessoas, por que elas estavam ali, e, juntando tudo isso, se elaborou o que seria essa proposta de trabalho. Para isso, a gente levou muito em consideração o que era a história daquele bairro. Aquele bairro, anteriormente a ser um bairro, ele era um espaço de uma fazenda. Uma fazenda que, em determinado momento, foi feito um loteamento, transformado num bairro, um bairro planejado, com a expansão da cidade, com demanda de moradia, e, posteriormente, ou concomitantemente, tiveram áreas que foram ocupadas espontaneamente. Então, é um bairro bastante grande, que tem essas 2 configurações, de um bairro com ruas bastante planejadas e áreas de ocupação espontânea. Levando isso em consideração, e um outro dado fundamental para a elaboração do projeto foi saber que aquelas pessoas que moram, que habitam esse espaço, elas vieram de várias regiões do país, de outros estados ou do interior do estado de São Paulo, e que a maioria delas vieram de regiões rurais e que tinham a prática do plantio. Mas, quando chegaram na cidade, claro que com as demandas, as urgências de uma cidade do porte como São Paulo, esse hábito foi deixado de lado. Então, o bairro, naquele momento, e claro que permanece até agora, como qualquer bairro periférico de São Paulo, é muito árido. Pouquíssima vegetação permanece nesse espaço ou é plantada. Então, o que determinamos é que seria feito um trabalho com esse sentido de plantio,
não de um reflorestamento, mas vamos dizer, criar uma situação mais agradável através do plantio de árvores e outras plantas. Para isso, a gente criou um viveiro e um jardim modelo, onde se faziam oficinas com o pessoal da comunidade para transmissão de conhecimento na área de jardinagem e paisagismo. Ali se produzia mudas, e essas mudas eram levadas para diferentes situações daquele bairro, como ruas, praças, vielas, espaços públicos, espaços privados, como quintais de casas. E ali nós fomos constituindo um jardim, uma mudança no paisagismo daquela situação. Para isso, aqui a gente viu o viveiro, aqui o jardim modelo, e daí algumas ações que foram feitas aqui, um retrato de uma oficina, eram oficinas dadas para crianças, adultos, idosos, para quem tivesse interesse. Aqui já a atuação nos locais, né, como essa é uma praça que a gente constituiu lá. Para isso, muitas vezes, a gente tinha que quebrar o concreto de rua, fazendo covas, trazendo substrato fértil e plantando mudas. Esse trabalho eu realizei até 2005, mas o núcleo que se formou ali permaneceu atuando. Foi uma ideia de um início de um processo de transformação, né? Eu não assino uma autoria disso, mas é um trabalho conjunto. A gente chamou de um jardim para o Jardim Miriam, num processo que é produzido a longuíssimo prazo. Um terceiro trabalho, agora que aí a gente quebrando o concreto para o plantio de mudas, a gente, no final, foi sempre muito registrado isso, as pessoas que participavam sempre eram pessoas da comunidade, com outros que se juntavam nesses momentos, e a gente sempre fazia uma foto de registro de quem participava daquele plantio. E a sua presença nesse processo foi de 5 anos, né, que você estava me contando? Quase 5 anos, um pouco menos, desde o início desse primeiro ano de pesquisa e de conversa até o momento que eu deixei de atuar lá. É muito tempo, né? É interessante porque o seu trabalho ele vai cabendo no território onde ele vai acontecer, ele vai se moldando ou emoldurando ou compondo com o lugar onde ele acontece. Mas aqui tem um passo além disso também, né? Que é essa sua essa forma, né, de atuar. Você fala que não assina uma autoria, né? É quase uma presença invisível artística, assim. É quase tem uma sutileza assim na forma como você está fazendo arte, assim. Tem um limite muito interessante assim entre a autoria ou a falta de, né? E esse tempo corrido, enfim. Eu acho que isso é uma característica importante que eu sempre procuro nesses trabalhos que são produzidos em sítios específicos, atuar em conjunto com as pessoas que habitam esse sítio e que esse trabalho não seja um trabalho estranho para esse local, mas que sim que ele seja absorvido ou entendido e que tenha a participação dessas pessoas e que essas pessoas se tornem responsáveis por esse trabalho, né? Então, nesse sentido, ele é um trabalho mais amplo. Ele não propõe uma transformação radical, mas sim talvez uma nova visão sobre esse local, né? Sim, é isso. Obrigada por me ajudar a dizer o que eu estava aqui tentando dizer. Vamos para o terceiro trabalho? Vamos. O terceiro trabalho que eu vou apresentar diz também muito a ver com a cidade de São Paulo, como esse do Jardim Miriam,
É um trabalho que foi realizado no Centro Cultural São Paulo, que fica ali na Vergueiro, no Paraíso. Eu fui convidado para fazer um trabalho de instalação nesse espaço e me deixaram livre para a escolha do local onde eu gostaria de intervir. Eu escolhi o jardim central do Centro Cultural Vergueiro. Acho que a maioria de vocês são daqui de São Paulo, deve conhecer o local, é super frequentado. Então, ele tem um jardim central muito importante, que eu passei a chamar de o coração do Centro Cultural São Paulo, por vários aspectos. Então, eu fiz uma pequena intervenção nesse jardim, colocando uma fina camada de areia amarela. O trabalho se chama verde-amarelo, no sentido de trazer luz para esse lugar. Esse jardim do Centro Cultural São Paulo é importante a gente entender, e através de uma pesquisa que eu fiz, porque primeiro eu fiquei motivado por intervir nesse jardim, e depois fui entender e pesquisar o que era a história desse jardim, por que ele estava ali, né? Então, aqui a gente vê, e isso é anterior à construção do Centro Cultural São Paulo, essa imagem. Esse jardim é remanescente do quintal de 3 casas que existiam ali naquele bairro e que foram demolidas para a construção de um canteiro de obras do metrô, que, naquela época, tinha essa intenção de fazer uma linha que passaria por ali. Então, as casas daquela região foram demolidas e, durante muito tempo, ficou um lugar sem uma utilidade. Mas esse quintal dessas 3 casas foi preservado. Na verdade, não se tem ideia do por que preservaram desses 3 e não preservaram outras áreas que provavelmente também eram vegetadas ali, né? Quando ficou durante muito tempo desativado esse terreno, depois de anos foi estabelecido que ali seria um local se tornaria um local para um centro cultural. Os arquitetos escolhidos foram o Luiz Teles e Eurico Lopes, uma dupla de arquitetos, jovens arquitetos. O projeto deles é do final dos anos 70. Eles, visitando o local, e, claro, fazendo levantamento do local, resolveram deixar esse jardim, esse remanescente desses quintais. E ele se tornou, vamos dizer, o start para a construção desse prédio. Todo o prédio foi construído à volta desse jardim, que eles daí tornaram como um jardim oficial, né? O restante do prédio foi todo ele ocupado por outros jardins, as coberturas são jardins, as 2 fachadas, tanto da Rua Vergueiro como da 23 de Maio, são jardins também. E esse é o jardim que foi colocado internamente a essa edificação. Ali foi preservado as espécies arbóreas e arbustivas que estavam nesse local, acrescentadas de outras, né? Mas aquelas foram preservadas. Essa é uma vista anterior, exatamente de como eles começaram a desenvolver o projeto a partir desse núcleo de vegetação. Acho que tem outras imagens já. Aí, um croquis já do projeto, né, onde se vê as espécies que estavam ali colocadas. E, se vocês puderem observar, e é uma característica desse espaço, 3 araucárias que estavam naquela imagem anteriores e que estão aqui desenhadas, inclusive. Essas 3 araucárias não são remanescentes desses quintais, dessas casas, como são remanescentes da paisagem original desse campo de São Paulo, anterior à cidade. A araucária era uma espécie bastante comum nessa região. O Largo de Pinheiros, a Rua dos Pinheiros, tem todos esses nomes em homenagem a essas araucárias que existiam aqui na cidade, que atualmente existem quase pouquíssimas,
Aliás, no Jardim Miriam tinha algumas, mas existem muito poucas que a gente pode ver atualmente por aí. É uma espécie considerada em processo de extinção em todo o país, é uma espécie que crescia espontaneamente de São Paulo, Minas Gerais, até o sul do país, e que está nesse processo de extinção. Mas essas 3 araucárias foram preservadas, assim como abacateiro, como nespereira e outras árvores frutíferas que estavam ali. Aí dá para ver justamente esse corte desse jardim, com as 3 araucárias ali. Vocês veem até que ela está meio que cortada numa face delas, né? Já em construção. E aí foi a intervenção que eu fiz, que foi porque, visualmente, esse jardim lembra um pouco uma mata atlântica, uma mata nativa, pela desconfiguração, não sei se essa palavra existe, mas pela maneira como as espécies estão ali plantadas. Então, é um espaço bastante escuro, traz uma certa interioridade para esse lugar, né? Lembra bastante uma mata nativa, apesar de que conhece espécies, sabe que aquelas espécies não são nativas, além das araucárias que existiam e que atualmente não existem mais. A minha intenção foi trazer luz para esse espaço. Então, eu coloquei uma fina camada de areia amarela. Essa luz, na medida que os raios de sol entravam pela copa das árvores ali, refletiam luz por todo o prédio. Junto disso, a gente plantou, mostra a imagem anterior, por favor, uma araucária, porque depois desse processo todo, esse prédio foi inaugurado em 1983. De lá para cá, essas 3 araucárias não existem mais. Ninguém soube me relatar qual o motivo de terem tirado elas. Mas, num processo de resgatar essa história, e junto com as pessoas, porque, junto da montagem desse trabalho, eu fiz uma oficina para os jardineiros que fazem a manutenção dos jardins do Centro Cultural, mas também para o público que frequenta o Centro Cultural e para profissionais do Centro Cultural que atuam em outras áreas, como biblioteca, atendimento. Então, era um público bastante diversificado e misto. E, junto dessas pessoas, a gente conseguiu uma muda de araucária e plantou ali. Não plantamos 3, porque não tinha mais espaço para plantar 3, mas uma foi possível. Essa araucária, plantada naquele momento, isso foi em 2008, durante uns 5, 6 anos eu acompanhei, ela estava desenvolvendo bem. Há 2 anos atrás eu voltei lá e não existe mais, e eu não sei por que também deixou de existir. Parece que é uma sina do local de não deixar essas araucárias sobreviverem, né? Parece que é uma cena de São Paulo, isso, né? Tem a ver tudo com São Paulo, é claro. No Largo da Batata não existe mais nenhuma araucária. Foram plantadas nesse novo paisagismo, mas muitas delas também não resistiram. Elas são plantas de local mais úmido, talvez isso tenha relação. São Paulo acabou se tornando uma cidade bastante seca, né? A tal da garoa paulistana praticamente não existe mais. Então, talvez isso seja um dos motivos de que elas não sobrevivam. Mas algumas ainda estou vendo ainda em crescimento por aí. Vou passar aqui, então. Tinha mais uma imagem, né, dos raios de luz que você mencionou entrando. Que refletem. De fato, isso acendia, né, o jardim, essa cor amarela. Né, sim, refletia tanto para a arquitetura, para as coberturas, para os espaços envidraçados, que as divisórias lá dos espaços são feitas de vidro. Então, era uma cor que se repetia e refletia em vários ambientes a partir dali. Aí é uma imagem que eu gostaria de ressaltar. Vocês veem ali, para quem identifica, são pequenas pitangas. Tinha árvores frutíferas lá. E uma característica do meu trabalho, e que eu insisto nisso, é de uma não modificação do espaço.
acrescentar elementos que façam você poder olhar para aquilo, para aquele espaço, e ver que alguma coisa tem ali. Mas não necessariamente você precisa relacionar com arte, porque os públicos, por exemplo, tanto do Jardim Miriam, como de Bragança, como aqui talvez menos, vai entender que isso fosse uma manifestação artística, mas não necessariamente precisa ter essa aproximação pela perspectiva da arte. Me interessa, sim, de manter esses locais com a vida natural. O que acontecia ali continua acontecendo, mas, de certa maneira, sublinhado, nesse caso, por essa cor estranha, por esse amarelo que não é comum estar presente num local desses, né? Então, ali dá para se ver que as sementes, os frutos de pitanga caíam, o fruto se decompunha, a semente penetrava ali naquele solo e muitas delas começaram a germinar. Então, a vida que acontecia ali continua acontecendo. Existe um estranhamento pela cor, mas não altera como diria isso, a história local, né? Mas sublinha, se via muito a formiguinha caminhando, carregando a folha, os insetos, outros insetos, as outras frutas que caíam. Então, isso tudo fica mais visível, né? Eu vou pegar carona nessa frase que a vida continua acontecendo, para a gente passar, então... A gente está falando de um trabalho que joga a luz sobre a Mata Atlântica, que já foi a paisagem dessa cidade, e aí a gente parte, ou seja, um trabalho que joga a luz a uma São Paulo de um outro tempo, e aí a gente parte para um pedaço dessa cidade que ainda parece uma cidade de outro tempo, mas que está acontecendo hoje, né? Quem aqui conhece a Ilha do Bororé? Quem não conhece, nunca ouviu falar, nem sabe que existe. Mais ou menos meio a meio, né? Tem uma boa turma que está vindo de lá, né, para acompanhar a conversa. Mas a gente vai... acho que eu vou passar o vídeo primeiro, né, Jai, para a gente se familiarizar com esse lugar de São Paulo que nos traz notícia desse outro tempo e dessa vida que continua acontecendo na cidade. Então, com vocês. Tá funcionando? Tá funcionando. A gente está com o Matheus aqui, o próprio que fez o vídeo. Muito Cadê bonito. você, Matheus? Bem-vindo. Lindo vídeo, parabéns. Então, você que... Eu estava me lembrando, enquanto o vídeo passava, das histórias que meu avô de 90 anos conta sobre ter nadado no Rio Tietê, ter remado no Rio Pinheiros.
E quando eu olho para isso acontecendo no município de São Paulo hoje, são muito boas novas, né? Então, conta um pouco do que é a perspectiva de ter nascido nesse lugar, de ser um fruto desse lugar e do trabalho que você desenvolve lá na Casa Equativa. Bem-vindo. Bom, boa noite a todos, a todas. Também é um enorme prazer estar aqui. A gente agradece o convite. Convite esse que a gente se estende aqui, né? Queria até agradecer a plateia que eu contratei para vir aqui. Lógico que é brincadeira, na verdade, é uma representação de várias pessoas que estão aqui, né? É um espaço que a gente vai dizer sobre o que muitas pessoas lá no bairro estão fazendo. Bom, eu sou cria do espaço. Meu nome é Jaison. As pessoas conhecem como Jai também, um apelido. Trabalho com permacultura e sou educador popular também. Faço também um trabalho de articulação cultural no território, o Grajaú, né? Na verdade, a gente está falando do Grajaú, o extremo sul de São Paulo. E, mais precisamente, o Grajaú é um distrito, e aí tem o bairro da Ilha do Bororé, uma península, e é um bairro rural, né? Eu sou a terceira geração que está morando lá no território. Então, foi o vô e a avó da agricultura familiar, meu pai e minha mãe, e eu que continuo morando lá, nascido e criado, trabalhando nesse espaço. Vi aqui que algumas pessoas conhecem e já foram, né? Quem não foi, fica convidada para visitar. Acho que o vídeo talvez instiga um pouquinho a conhecer esse território. E a gente tem um trabalho lá no bairro com a Casa Equativa, que passou no vídeo, e com o coletivo Imargem. Hoje o Imargem tem mais de 10 anos, é um coletivo que trabalha arte, convivência e meio ambiente. E a Equativa, ela não é uma novidade também, né? Na verdade, a Equativa, no Grajaú, é um dos espaços mais antigos que se colocam como espaço de convivência. Então, já da década de 90, eu sou cria desse espaço da Equativa. Eu sou a criança que ficava nas margens da represa, da casa para a escola, da escola para a Equativa, fazendo o pós-escola na Equativa. É um centro cultural, um ponto de cultura socioambiental, um centro ecocultural, né? Na verdade, eu já sou parte desse processo, desse movimento, né? Que ia da escola ali no próprio bairro fazer as atividades. Então, capoeira, teatro, atividades de Semana da Água, ali muito próximo da Billings, né? Então, já a Equativa, já nos anos 90, ela é uma articulação da Associação de Moradores. Então, a Associação de Moradores monta esse projeto, a AMIB, em 1994. A Associação de Moradores vem do movimento humanista, que é de criar os fóruns de moradores. E aí nasce esse projeto, que é um centro cultural, um centro ecocultural. E aí chamava-se de Programa de Gestão Ambiental do Bairro. E aí, para as pessoas, para a própria comunidade se sentir pertencente daquele território, daquele projeto, cria-se uma votação na escola para dar um nome. Então, uma criança, um adolescente, dá o nome de Casa Equativa, de Ecologia Ativa, de Ecoativa, um nome super legal, na verdade, né? É uma criança, é uma votação que é pensado nisso. Então, para a própria comunidade se dá esse nome de Casa Equativa. E aí ela desde 1996. Então, tem muitos espaços, tem um legado já grande, já tem um legado para a cidade de São Paulo, no extremo sul. E ali vão surgindo também, principalmente, essas são casas, é um vilarejinho, é uma casa que é uma vila residencial da EMAI, que não sei quem conhece a história da EMAI, que é a Empresa Metropolitana de Águas e Energias, que é a antiga Light, uma empresa canadense, Light, super interventora em São Paulo, que teve o desmembramento, né? Hoje é Eletropaulo, CESP e EMAI. A EMAI é responsável por gerar energia. Então, a história também está totalmente atravessada na construção da represa. Então, a represa é uma intervenção, é uma obra
De 1927 a 1945, eles pegaram 3 rios pequenos e fizeram a represa, o reservatório, para gerar energia no polo industrial de Cubatão. E aí a EMAI é a geradora de energia e hoje a Eletropaulo é a distribuidora. Essas casas são casas para a construção da represa. São casas que os engenheiros usavam para a construção da represa. E aí, em 90, com desuso, a comunidade se organiza e ocupa uma dessas casas, faz o projeto da Equativa. Esse projeto da Equativa tem como premissa a articulação com o poder público também. Então, a comunidade se organizou e falou: o que a gente está fazendo aqui, poder público, é política pública, vem com a gente. Então, isso na... isso na... É o poder público. Isso foi feito junto com a EMAI, que é uma empresa interventora, para utilizar o espaço. A EMAI faz uma cessão de uso, faz uma cessão do imóvel para a Secretaria do Verde, e a sociedade civil faz a gestão, junto com o poder público. No caso, José, não é o poder público aqui, é só... Então, tem essa interlocução até hoje. Essa aqui, aí para vocês entenderem também, essa foto anterior, aí o que aconteceu? Vou dar um resumo, porque são 20 anos, né, até mais, é um resumo, dá um gap. De 96 até 2006, foi rolando várias atividades, várias formações, vários encontros. O Imargem também nasce dessa efervescência ali, das exposições, das intervenções artísticas no território. A Equativa cria-se uma série de grupos e de pessoas, e ela fecha em 2006. Na verdade, ela fecha em 2006, tem uma desarticulação, uma intemperância política ali. Uma das lideranças, o Eduardo Freire, vai morar no Rio Grande do Sul, onde ele está até hoje, e a comunidade não encontra força para tocar esse espaço, que realmente é difícil, é desafiador, manter o espaço, fazer as parcerias, fazer esse trabalho de frente, né, de frente mesmo. Na década de 90, já tocava várias pessoas que até hoje estão em atividade. É o caso de Saloma Salomão. Quem conhece a obra de Saloma? Boa. Para quem não conhece, vale a pena muito conhecer o Saloma Jovino. E, inclusive, também uma das primeiras duplas de quem a gente conhece hoje muito, talvez, um pouco mais, ou tem uma repercussão maior, que é o Criolo, né? Ele já tocava na década de 90, lá na Equativa, com o Pacto Latino, que é um dos primeiros grupos dele, de dupla, que já tocava com o André, com o Dres. Então, também é importante falar tanto da cena do hip-hop no Grajaú, que é forte, e também citar o Criolo, mas também citar o André, que é o Dres, do Xemalami, que faz um trabalho de base há muitos anos lá, até hoje. O Xemalami é hip-hop com xadrez nas escolas. A gente chama o trabalho de base que está ali, né? Está no território, está na base, mas tem uma força tão forte quanto. Inclusive, citar também a própria mãe do Kleber, do Criolo, que é a Maria Villani. Não sei se já ouviram falar ou se conhecem. Maria Villani tem um trabalho incrível, há mais de décadas, de 30 anos, que é o Centro de Arte e Promoção Social. Então, é um território do Grajaú... Muito efervescente. Resumidamente... Muita coisa acontecendo lá, né? Muita coisa acontece, não é de hoje. Resumidamente, falando do território do Extremo Sul, ele é um território de interesse da cidade, é um território que a gente fala, um território X, né, super interesse, porque a gente estava comentando, né, as comunidades tradicionais indígenas, as comunidades tradicionais afro-brasileiras, Parelheiros, hoje, maior número de população negra de São Paulo, Grajaú, maior número de população nordestina. Lá está sendo feita a produção de alimento convencional, alimento orgânico, uma efervescência cultural para a cidade, é um celeiro de artistas, de pessoas, de intelectuais, de mobilizadores, de professoras, educadoras. Produz alimento, produz arte, produz água, né? Então, ali, eu acho que esse link com o rural e urbano, a gente está ali realmente nas áreas de proteção ambiental. As áreas de proteção ambiental, fica claro para todo mundo por que ali é a área de proteção ambiental? Alguém sabe? Alguém Chuta dizer um chute simples.
Por causa da represa, não necessariamente. Por que a área de proteção ambiental ali, aquelas áreas? A gente tem as duas APAs, é uma política também de 2000. Foi criada essas áreas de proteção ambiental. Por quê? Lá. Por que é lá? Nascente. Produz água. Lá é a área de manancial. Produz água potável. E por que é nascente? Por que tem nascente? Oi? Mata. Tem nascente porque tem mata. Então, a gente costuma dizer que água se planta, água se produz, né? Tem nascente porque tem mata atlântica e aí abastece a cidade. Então, por isso que foi criada, inclusive, as políticas de 2000 para criar as APAs, as áreas de proteção ambiental, foi com mobilização dentro dos espaços da Equativa, dos espaços totalmente sociedade civil. A Equativa é uma iniciativa da sociedade civil, até hoje é gerada pelos coletivos culturais. E aí a gente interrompeu esse histórico, esse movimento, em 2006, e aqui já é 2012, quando o espaço estava abandonado. E aí, nesse meio tempo gigante, a gente teve uma mobilização do Imargem, reabrir o espaço, fazer um histórico com a Secretaria do Verde, e é muito difícil. A Secretaria do Verde é muito defasada, o verde é moeda de troca, né? Assim, às vezes quase uma secretaria sucateada. E essa área verde da cidade, tudo isso que a gente viu, na verdade, a gente costuma dizer que só escancara, é o verde dentro da cidade que só escancara o conflito das pessoas com a cidade. Ali o verde só escancara esse conflito que existe, por mais que seja o verde dentro da cidade. E aí, com a Equativa, que é um equipamento público, não tinha mobilização da Secretaria do Verde, então vinha arquiteto, mobilizava uma reforma e não ia, trocava a gestão, batia na trave, batia várias vezes na trave e não ia. E aí a gente ocupou esse espaço. A gente ocupou primeiro ocupando a escola. Acho que é primeiro importante falar de como é que a gente eu estudei a vida inteira lá no Adrião Bernardes, uma escola estadual. A gente foi fazendo uma série de atividades com o Imargem, de grafite, de educação além muros, de processos democráticos para além da escola, acessando a escola. Então, assim, a gente também acredita que os espaços já existem. Então, os espaços já existem. A gente precisa, talvez, ressignificar alguns desses espaços. Então, o primeiro espaço que já estava lá acolhendo era a escola. Super queria novas atividades, a direção, os professores. Realmente, o Bororé ele é uma comunidade, sim, menorzinha. Então, os professores estão ali há muitos anos, a direção também. O primeiro espaço que a gente ressignificou e ocupou foi a escola. Com essa força com a escola, em 2012, 2013, a gente fez uma visita na Equativa de memória. A gente estava conversando com o José bastante sobre isso, acho que é muito legal essa ideia da memória. A gente foi nesse espaço, falamos com os adolescentes, não têm essa memória, eles não sabiam o que era Equativa. Para algumas pessoas até parece como algo novo, não é algo novo. E esse aqui são os adolescentes do Adrião, a gente fazendo a visita, chamava a Escola na Rua, uma programação de uma semana de revisitar, reencantar com o território, conversar com as pessoas, andar de bike, sair da escola. A premissa era sair da escola. E a gente mobilizou e perguntou se fazia sentido a gente reocupar esse espaço. Em 2013, a gente ocupa. Há pouco tempo atrás, a gente ainda estava com essa situação indefinida perante a Secretaria do Verde, que foi resolvida. A Secretaria do Verde já pediu o espaço. A Equativa é política pública, é um equipamento da Secretaria do Verde, do DEPAV, porque lá é a área de proteção ambiental, então tem o conselho gestor da APA. O conselho gestor é um conselho deliberativo, na Capela do Socorro. Enfim, a gente ocupa esse espaço também e faz um trabalho junto com a Secretaria do Verde. A EMAI faz uma sessão a título gratuito, a Secretaria do Verde assume o espaço e a Equativa, os coletivos culturais, fazem a gestão. E aí, dentro dessa ocupação, deu um boom enorme. Então, muitas pessoas, porra, Equativa, pô, lugar legal, que super me formei, passei aí. Então, uma série de pessoas... a gente teve um levante muito grande para tocar esse espaço. Somos filhos das políticas públicas também culturais, seja o antigo PAC, o que hoje é VAI, PROAC. Somos filhos das políticas públicas, essas mesmas que estão sendo findadas, acabadas, para a gente conseguir tocar o trabalho. E a gente conseguiu uma mobilização muito forte. Essa foto é super simbólica,
que são cerca de 114 pessoas que a gente conseguiu contar, 114 pessoas na hora do almoço, do encontro chamado Permaperifa. Então, tem uma rede de permacultores da periferia que estão se organizando já há 3 anos em rede, que vem fazendo vários trabalhos nas margens, nas bordas, inclusive reivindicando o lugar da permacultura como tecnologia criada pela periferia. E aí, se a gente for ver, quase tudo, ou se não até tudo, são tecnologias das margens. Economia solidária, bem viver, permacultura, tudo é da quebrada, gente. Tudo é da periferia. Periferia é essa, quando eu falo, periferia não lugar da escassez. A gente precisa ressignificar até essa palavra da periferia. Periferia a gente não pode pensar que é o que a gente pensa a periferia e é o ponto de vista, não, pensei periferia é o lugar que falta, de onde não tem. Não existe isso. Periferia do ponto de vista de margem e de borda, periférico, o espaço periférico. Então, a Rede Permaperifa é um desses trabalhos que vem ressignificando, vem reivindicando esse lugar da periferia como potência, dos lugares dos intelectuais, dos artistas, das pessoas. E esse é um encontro muito simbólico que a gente reuniu um pessoal grande para fazer atividades de agrofloresta, banheiro seco e tudo mais. A gente é o único espaço, talvez, da cidade de São Paulo que tem o pé de pintanga. É só a gente que tem um pé de pintanga. Ninguém mais tem. Porque o Jackson, esse mesmo que está plantando, ele plantou o pé de pintanga, e aí ele foi escrever, vamos fazer uma plaquinha, né, Jackson? E aí ele escreveu pintanga, e aí a gente falou, pô, você plantou, você escreveu, é pintanga. Quem é a gente para falar que não é pé de pintanga, né? Então... O único lugar de São Paulo que tem um pé de pintanga. É o único lugar de São Paulo que tem um pé de pintanga. Da pintanga. Não, tá quase, tá quase. São 3... Não deu fruto, porque era uma mudinha, mas ela tá, tanto o Jackson quanto ela já estão bem maiores. Esse é o primeiro dia de ocupação. Esse é o primeiro dia de ocupa. Não, é isso. A árvore está lá. E assim que tiver umas pintangas, eu mando. Combinado. Esse já é o projeto Navegando nas Artes. Tem um núcleo náutico forte lá na Billings. A Billings ela é bem navegável por conta da altitude, né? Então foi criada a Billings também na relação de altitude para ela descer para a usina de Henry Bourne, criar energia, né? Então a gente está numa altura, então a gente produz café. O café que é produzido pela cooperativa de agricultores lá é o Arábica, porque acima dessa altitude dá um grão considerado premium. Então, a gente está numa altitude. É uma represa ótima para velejar. E tem um projeto de ressignificar, inclusive, a represa, porque, às vezes, a represa é um não lugar. Então, não significa que a gente nascido lá na região de mata ou na região de represa que todo mundo ama e todo mundo adora a represa. Às vezes, a gente está falando de não lugares, a gente não acessa esse espaço. O projeto Navegando nas Artes hoje é talvez um dos mais potentes do Grajaú por ocupar a represa. Vai ter uma edição em setembro, né, que você estava falando? Aí nessa a gente fez um mês de residência artística agora, recentemente, com o Navegando. Eu fiquei com tanta vontade de velejar na represa. Imagino que mais gente queira, né? É bem incrível. No Facebook dá para ver, né? Onde que vai ter programação aberta para o projeto. A gente vai estar domingo lá, na verdade, também. Então, são programações abertas. Primeiro que tem uma programação periódica. Hoje a gente consegue, dando esse salto aí, hoje a gente consegue ter 5 pessoas voltadas para a organização, como negócio social, com prêmio reconhecido, Prêmio Brasil Criativo em 2016, junto com o Imargem, 5 pessoas voltadas para esse trabalho, 100% para a organização, a regularização do espaço enquanto política pública, a consolidação do Imargem enquanto produtora cultural, associação, enfim, a gente deu um gap de profissionalismo aí como cria, como a gente vai fazendo de modo empírico, a gente hoje estamos num patamar que a gente considera um pouco mais profissional, aprendendo, sobretudo, processo. E aí fica o convite de, sobretudo, participar das atividades. Em setembro a gente roda, tem essa atividade aberta, a gente roda com a Maria Farinha Filmes. A Maria Farinha Filmes está fazendo um longa-metragem sobre criança e natureza em projetos do Brasil e da América Latina, e um dos projetos que vai ser retratado nesse longa
é a Equativa, o Imagem e o Navegando nas Artes. Então, vai ter atividade, a janela de gravação em setembro. Então, vai estar aberto ali ao público para a gente fazer as expedições com as crianças, de barco à vela. E aí vai estar rolando um longa que é uma devolutiva, depois vai ser uma ferramenta de trabalho no contexto da criança e natureza. Demais. Vamos lá, gente, velejar em setembro, parecendo É bem louco, assim, é bem diferente para quando você está vendo a quebrada da terra e você vê a represa, e quando você acessa a represa e vê o seu bairro, é uma outra perspectiva, uma outra lógica, um outro debate sobre território. É muito louco. Quem já navegou aí sabe a potência que é. E aí tem várias simbologias. Falar desse projeto do Navegando nas Artes, ele é um projeto antigo, da Vento em Popa. Esses barcos são o Saracura. Eles são barcos que são únicos no Grajaú. Ele tem uma náutica específica, que é uma ONG muito antiga, que quem fez os barcos a velas, ela ensinava a fazer a marcenaria náutica, né? Ensinou a molecada a construir os barcos, velejar, e quem está velejando, tocando, navegando nas artes, são as crianças que construíram os barcos e hoje estão tocando à frente do projeto. Então, a gente é tudo cria desse fomento aí de educadores, educadoras, pessoas que estão lá no território fazendo esse trabalho. E aqui mais uma foto dessa cria legítima. Essa foto é famosa, essa foto circula por aí, mas ela é bem bonita mesmo. É a produção agroecológica, então muito importante, então, se a gente for falar de brechas, né, a importância de a gente pensar uma cidade inteligente, uma cidade que fomente política pública para a agricultura familiar. A gente viu a resiliência e a potência da agricultura familiar nas escassez, acho que foi muito bom você falar disso. Os mercados alucinando com comida, como é que ia ficar o combustível. E eu acho que você mesmo fez um texto muito legal, muito bacana, que depois eu fui ver, sobre a resiliência desse viés, desse mercado, desse trabalho. A agricultura familiar, acho que não sei se é unânime ou não, mas é muito importante, né, a gente ter. A gente tem a Cooperapas, que é a Cooperativa de Produtores Orgânicos da Zona Sul, que faz um trabalho incrível, são 35 produtores orgânicos. E aqui é mais um espaço de produção agroecológica. Hoje abastece o centro da cidade, vários restaurantes, algumas feiras, alguns empórios, e a gente também faz o escoamento local, né, a distribuição local, com modelos de comercialização de CSA, delivery. CSA é Comunidade que Sustenta a Agricultura. Então, a gente tem um projeto que é para além da comercialização, você vira cofinanciador do projeto. Então, em vez de você ficar numa ideia só passiva, de consumidor passivo, eu só vou e pago. Não, na verdade, você vira coprodutor, você paga um mensal, você vira parceiro do agricultor, você garante que a agricultura no bairro se mantenha, e aí você paga um mensal, em contrapartida, você recebe as cestas de orgânicos todo sábado e quebra essa lógica do orgânico caro. Você quebra essa lógica do orgânico. Orgânico não é caro, é a logística que é cara. E, principalmente, se for pensar em brechas, a gente tem que falar de democratização de acesso à alimentação para todas as pessoas, não pode virar uma política, então a gente está falando de permacultura, bem viver. É muito importante a gente ter essa noção de que esses temas já estão sendo debatidos na periferia há muito tempo. Há muito tempo, essas práticas de andar de bike, de relações de mutirões, de comunidade, já são debatidas há muito tempo na periferia, já existe isso. Economia solidária é o quilombo, mano. Quilombo é economia solidária, tá ligado? Que planta banana e não separa com cerca, porque ele sabe o que está plantado, o que tem que vender, como é que tem que comercializar. Isso é tecnologia. Então, talvez a cidade de São Paulo, a gente tem que produzir mais periferia na cidade de São Paulo. A gente tem que produzir periferia na cidade. E é muito importante a gente não pegar essa onda da permacultura, do acesso aos orgânicos, e virar ferramenta que garante direitos só de uma pequena parte de população. Quem está comendo orgânico hoje? Quem come orgânico hoje? É uma pergunta, gente. Quem come orgânico hoje? Eu como.
com todos os meus privilégios. Então, a gente não pode ter esse tema para garantia de direitos de uma pequena parte da população da cidade. Essa que vai, anda de bike porque tem ciclovia, compra o orgânico e tem acesso. Acesso é tudo. Acesso à cultura, à oportunidade, acesso é tudo. Você vai passar fome, primeiro você tem que ser privado de acesso à informação. Para você passar fome, você tem que ser privado de acesso à informação. Então, a gente tem que ficar esperto com isso para a gente avançar nas ideias. Legal, Jai. Vou passar um pouco mais rapidamente aqui pelas imagens que a gente tinha separado. Aqui é bem a chegada, né? Assim que você sai da balsa na Ilha do Bororé, você dá de cara com essa igreja de 1914, né? Isso. Estava falando. Igreja tombada, 1914. Esse armazenzinho está antes da igreja. Parece que você chega numa cidade de outro tempo, assim, quando você desce dessa balsa. É bem impressionante. Aqui é a Casa Ecoativa hoje, né? Ecoativa, visitações. A gente recebe muitas escolas, universidades, instituições, uma visitação contínua do espaço, tanto o território. A Ecoativa é um espaço dentro do Bororé, dentro de várias iniciativas que tem lá. Esse é o parquinho das crianças. Opa. Então, é uma ponte, uma tirolesa. A menina já está pulando a tirolesa. A professora, vocês não iam ver a cara da professora, que ela está desesperada ali, na verdade, ela está gritando. Mas é uma ponte de uma árvore a outra, uma pirâmide de bambu, pula-toco, pinguela, tirolesa, subida na árvore. Um circuito de 6 brinquedos, madeira do próprio madeira do bairro e bambu do bairro, tratamento, recurso, local, tudo oficina aberta, ateliê aberto, vai e monta junto, mobiliário. Acho que essa imagem ilustra bem o que você fala sobre plantar a periferia, né? Você sabe de quem que é essa imagem? Você já viu? Já? É do Rubem. É uma foto genial, o cara clicou. Muito lindo. É poesia, né? Aí... E é bem uma imagem dessa região, né? Que ilustra isso que você Sim. está falando. Aí já é um Grajaú mais adensado. Aqui está no Bororé, aqui? Esse tá não. Fora, né, esse está fora. Mas, assim, essa é a descida para a balsa. A descida para a balsa, você vai ver a paisagem povoada e bairro do Cantinho do Céu, Jardim Monte Verde. Essa é uma foto que ele está de um lado da margem, a represa está bem aqui embaixo, e aí ele flagra a molecada jogando bola e essa paisagem. E as construções atrás. E aí a relação com o grafite muito forte, né, muito presente, essa relação dos letramentos urbanos, do grafite, do hip hop, do rap, né? Aí é uma intervenção da Carolina Teixeira, que usa o grafite como disparador ela é várias coisas para além de grafiteira. Ela é educadora, ela é pesquisadora, ela é militante, ela vai trazer a ideia do corpo da mulher como ferramenta. Então, mulher faz o que quiser com o corpo, é dela. Então, a ideia é uma mensagem da questão do útero e utiliza o grafite como ferramenta para o seu trabalho. Carolina Teixeira. Muito bem, Jai. Obrigada por contar essa história para a gente. Então, a gente olhou para 2 trabalhos que trazem essa questão do urbano e do rural, focadas em espaços, em lugares ou em paradigmas. E agora eu convido o José para a gente expandir um pouquinho a visão, né? Um olhar de um sociólogo que olha para essa questão do urbano e do rural e para a formação cultural e social do Brasil, para nos dar uma visão um pouco mais macro e diferente, para a gente fechar essa primeira rodada e aí começar a conversa, as próximas rodadas. Boa noite, bem-vindo. Sim, eu acho que já está funcionando, na verdade. Já está funcionando? Sim. Jura? Eu mesmo não estou me ouvindo. Agora estou. Boa noite a todos. Eu estou meio perdido aqui, porque eles apresentaram exposições sobre questões edificantes de pessoas que estão envolvidas de uma maneira específica, no sentido
de criar situações de mudança a partir de uma visão de mundo que passa pela questão da natureza, da condição humana mediada pela natureza, etc. A minha história é um pouco diferente, e eu, antes de ir para essa questão mais geral, eu nem sei se chegarei lá, eu quero dizer o seguinte: eu nasci no subúrbio de São Paulo, São Caetano. Na época era um lugar industrial. Eu, de certo modo, cresci dentro de fábrica, sou de uma família de trabalhadores e fui trabalhar já com 11 anos de idade. Aliás, essa coisa do simbólico não apareceu aqui, vale a pena aparecer. Eu nasci numa segunda-feira. É o pior dia do mundo para nascer e viver. Eu odeio a segunda-feira. A segunda-feira começa a estragar o domingo, já depois do almoço. A segunda-feira está chegando, que era a hora de ir para a fábrica, entendeu? Eu ia cedinho para a fábrica. Além disso, eu acabei de nascer, segundo o testemunho de minha mãe, meu pai me pegou no colo e avisou toda a família. Quando eu terminasse, com 11 anos de idade, quando eu terminasse a escola primária, eu iria para a carpintaria dos primos dele, uma pequena carpintaria. Do lado do meu pai era uma família de carpinteiros, para aprender o ofício de carpinteiro. E, para não ficar dúvida, me deram o nome de José, que é o santo patrono de todos os carpinteiros. Eu teria gostado de ser carpinteiro, para falar muito francamente. Infelizmente, não fui. Eu, numa certa época, quis ser professor primário na roça, porque eu estudei numa escola que hoje é periferia, mas na época era roça. E sonhei com isso. Acabei indo parar na universidade por razões que não vem ao caso contar aqui, e, de certo modo, eu fui para a roça porque eu trabalhei boa parte da minha vida na cidade universitária. Do lado da minha mãe, eu sou de uma família da roça, pequenos agricultores, agricultura familiar, imigrantes que vieram na imigração subvencionada, passagem paga pelo governo brasileiro para trabalhar nas fazendas de café lá da região da Bragantina, no alto da Serra das Araras. A família toda ainda está lá e ainda trabalha na roça. E, em um certo período da minha vida, minha mãe ficou viúva, meu pai morreu. Um tempo depois, ela casou com um homem que era um mameluco, né? Claramente de ascendência indígena, era meio esverdeado, era o famoso pardo do Pero Vaz de Caminha, né? Que quem falou em pardo a primeira vez foi Caminha na famosa carta, quando ele disse: eles são pardos, os índios que estavam lá, que não se confunde com o mulato, o pardo é o índio, né? Ainda hoje existe, inclusive, o movimento dos pardos, reivindicando cotas, etc. Bem, esse padrasto trabalhava numa fábrica, não deu certo, ele era analfabeto, era uma pessoa, não fumava, não tinha vícios, não bebia, mas bastante problemática. Acabamos indo para a roça, e eu vivi com meu irmão 2 anos na roça, roça dentro da cidade de São Paulo. Para dizer a verdade, a minha roça é melhor que a sua, porque era roça de verdade mesmo, entendeu? Não tinha nenhuma tinha formiga saúva. Em outubro, tinha revoada do içá, e nós tínhamos que sair catando içá, porque meu padrasto comia içá. A ancestralidade indígena dele, e meu irmão também comia. O que é içá? Como içá é içá? É a bundinha da formiga saúva, cheia de ovos. Então, tem um dia, depende da temperatura, aí pelo mês de outubro, tem a revoada. Ela sai do formigueiro, voa, cai nas asas, onde ela cair, ela abre, se afunda em questão de minutos e põe os ovos. Lá nasce um novo formigueiro, né? Então, ele tinha fome dessas comidas de índio, né? Porque isso era realmente comida de índio. Aliás, aqui em São Paulo, no começo do século XIX, aí por 1910, 1915, ainda se vendia içá torrado na porta do Teatro Municipal. Uau. Então, vocês vejam que... Nunca soube que vendia içá torrado na porta do Municipal. Você imagina... bom, o içá é como chama?
Não, é a bundinha dela, essa uva, né? Não, mas é o caviar da população caipira. É tão raro quanto e tão difícil quanto. Tem gosto de manteiga. Eu prefiro manteiga, mas em todo caso tem gosto de manteiga. Né? E a gente viveu ali, bem na beirinha da Mata Atlântica, a autêntica Mata Atlântica. Né? A água de casa era apanhada numa nascente, numa grota, a 20 metros da casa era Mata Atlântica. E só um esclarecimento: São Paulo, onde está São Paulo hoje, não era recoberta por mata, era região de campo, historicamente. Toda a documentação do século XVI deixa isso muito claro, tanto que a vila original, que se chamou Santo André da Borda do Campo, que não existe mais, não tem nada a ver com esse município de Santo André que está aí, ficava em outro lugar, é por causa disso, era a borda da mata em relação ao campo. Né? E se vocês examinarem a documentação, também descobrem uma coisa interessante. Às vezes se diz, o bairro onde está a Avenida Paulista era o bairro do Caguassu. Tem muito historiador dizendo isso, que é uma bobagem, também não é verdade. Todo o cinturão em volta do que foi a Vila de São Paulo era chamado de Caguassu, que é Mata Grande, tá certo? E, enfim, tem um conjunto de coisas aí. Eu vivi, portanto, nesses dois mundos, que eu prefiro não distinguir em rural e urbano. Eu não vou dar uma aula aqui sobre uma questão teórica que, para esta discussão, é completamente irrelevante. A questão de rural e urbano foi inventada pelos geógrafos e sociólogos dos anos 40 e 50, aplicaram essa distinção aqui no Brasil, mas não se aplica. A verdade é que não há essa distinção. E rural é irrelevante. O importante é uma cultura pré-moderna que se insinua, se infiltra na sociedade moderna, que é a cidade, e está presente aqui, tá certo? Até hoje. Né? Eu estou dizendo isso não é para corrigir nada, simplesmente para mostrar que existe uma outra perspectiva que vale a pena levar em conta. O desenvolvimento histórico é um desenvolvimento desigual. Então, há pessoas, aqui mesmo nesta sala, é só fazer uma pesquisa, a gente consegue descobrir isso, que vivem em diferentes esferas do real em função de temporalidades históricas que não são homogêneas. Né? Depende do que está se considerando. Em 1915 ou 20, Vincenzo Pastore, um grande fotógrafo italiano que se radicou em São Paulo, fez um monte de fotografias sobre a cidade, e uma das fotografias é da porta de um restaurante e está escrito: hoje, virado a Paulista. Até hoje, segunda-feira, nesses restaurantes médios e pequenos, até do centro e dos bairros, segunda-feira é dia do virado a Paulista. É claro que o virado a Paulista sofreu modernizações. Cada gaiato que vem nessa história acrescentaram banana no virado a Paulista, francamente. Não é? Banana não está combinado. O virado a Paulista é o virado mesmo, não é aquele virado mineiro. Aquilo lá já é uma adulteração do verdadeiro virado, que é paulista, né? Que é uma farofa feita com farinha de milho, feijão, torresmo, eventualmente ovo, mas o ovo esmigalhado dentro disso, porque isso era uma comida que se levava para a roça. Né? Quando chegava uma certa hora do dia, alguém da casa levava para quem estava trabalhando na roça o virado paulista, que era esse virado, que dura, pode ser comido de manhã, de tarde e de noite, etc. Né? Esse virado paulista é de uma época que não existe mais. No entanto, aqui continua existindo. Né? Você tem o virado paulista toda segunda-feira, mesmo, não precisa conhecer essa história para comer o virado paulista. Você pode ignorar essa história e comer o virado paulista, vai sentir o mesmo prazer que um caipira lá do interior da zona da Bragantina, que foi uma zona muito caipira, e a minha família toda, que é de lá, é totalmente caipira,
comeu 100 anos atrás, tá certo? E é um conjunto de outras coisas, mas principalmente significações e linguagem. Não vou falar de horta, planta, etc. Eu só vou fazer um parêntesezinho, porque isso que vocês fazem maravilhosamente bem com essas populações interessadas na questão ambiental, a questão alimentar, etc., no meu bairro é feito espontaneamente por moradores. Eu moro na divisa de São Paulo e Osasco, não muito distante do fundo da cidade universitária. Há vários ribeirões que são afluentes do Rio Pinheiros ali. Há uns anos atrás, um senhor chamava Seu José, ele já morreu. Ele resolve se declarar inimigo de uma prática desgraçadamente muito comum na cidade de São Paulo, que é de jogar o lixo no rio. Né? Você pode ver isso, você pode ficar na beira de um rio, tem coleta de lixo naquele bairro. É pouco provável que você não veja alguém com a lata de lixo atravessando a rua para jogar na barranca do rio. Por isso que, volta e meia, tem que ficar tirando pneu, sofá, bicicleta, televisão de dentro dos rios, que ficam entupidos com esse lixo todo. Né? E ele limpou tudo aquilo, e ele tinha vindo da roça, e muito preocupado, escandalizado com aquilo, começou a limpar e a plantar jaca, manga, goiaba, pitanga, enfim, aquilo hoje é um bosque. Seguindo o exemplo, um grupo de jovens de uma escola próxima, ele morreu, e ficou a ilha da Avenida Escola Politécnica, que é uma avenida conhecida, ficou sem completar a floresta. A molecada foi lá e completou a floresta. Espontaneamente, ninguém disse, vocês têm que ir lá, por que isso, porque temos que defender. Não, as pessoas sabem o que fazer, tá certo? Na frente da Prefeitura de Osasco passa também um ribeirão, fizeram a mesma coisa, tem um bosque lá, as pessoas fizeram espontaneamente. Isso tem uma causa. A causa é que as populações rústicas no Brasil, como o Antônio Cândido as chama, que são as populações caipiras e sertanejas, herdaram uma cultura que veio de Portugal. Não nos esqueçamos que Dom Diniz foi conhecido como lavrador, que foi quem reflorestou Portugal na época do reino dele. Portugal era extremamente severo com a devastação ambiental. O capitão do mato, que todo mundo acha que é apenas o caçador de escravos, ao contrário, o capitão do mato, originalmente, era um inspetor florestal, porque ele tinha que cuidar e vigiar em relação às chamadas madeiras de lei, que até hoje se usa essa expressão, que eram as madeiras de possível uso no artesanato industrial, as boas madeiras, tinham que ser protegidas. Então, por lei, essas madeiras eram propriedade do rei. Ninguém podia derrubá-las sem autorização da Câmara Municipal, de quem representasse o rei, o capitão-general da capitania, etc. O capitão do mato estava lá para isso, por isso ele era do mato. Claro que, como os escravos fugiam e se escondiam no mato, ele também acrescentou uma propina, acho que a palavra é essa atualmente, né? Uma propina aos seus ganhos, caçando escravos e devolvendo para os donos em troca de um pagamento. Mas essa não era a função principal dele. A função era preservar o ambiente. Nas áreas que eu conheci, a população é ainda hoje extremamente cuidadosa em relação à questão de 1/3 da área tem que ser floresta nativa preservada. Apenas uma parte para pasto, outra parte para plantação. Não precisa ir muito longe. Você vai na região da Bragantina, você ainda vê isso em algumas áreas no Alto da Serra. Eu tive a sorte, por força das opções que eu fiz como sociólogo, de conhecer praticamente o Brasil inteiro. Durante um longo período, de pelo menos 10 anos, eu fiz pesquisa na região amazônica sobre os conflitos fundiários envolvendo grandes fazendas e grileiros de terra contra poceiros e populações nativas e contra as populações
indígenas, né? E o meu trabalho, agora eu digo que foi parecido com o de vocês, embora não igual, foi durante todos esses anos de me encontrar com essas populações ameaçadas em situação de risco, ouvi-las e ajudá-las a entender o que estava acontecendo com elas. Mais de uma vez eu fui convidado por tribos indígenas de diferentes lugares do Brasil para ir lá conversar com eles. Nós queremos saber como é a cabeça do branco. O branco é o pior ser humano que já apareceu na Amazônia, isso dito pelo Darcy Ribeiro. O branco é cruel, o branco é destrutivo, o branco mata o outro sem motivo. Os índios chavantes, quando começaram a se defrontar com os brancos, tiveram um enorme problema, que toda a população indígena de diferentes tribos tem um problema sério, que é quando aparece um estranho, tem que saber, tem que classificá-lo. Tudo no mundo indígena está classificado. Tudo tem um lugar no cosmos, tem um nome, tem uma classificação. Mas e o branco? O que é o branco? Porque o branco não parecia gente. Algumas tribos têm nomes, os Paíter de Rondônia. Paíter quer dizer nós, gente. Várias tribos têm nome, né? O nome quer dizer gente, nós somos gente. E os brancos, para os que sofreram, os chavantes sofreram nas mãos dos brancos, no Mato Grosso. Eles classificaram os brancos na família das onças. É o único animal que mata predatoriamente. Não há nenhum outro que faça isso. Mata por matar. Mata, come um pedaço e larga o resto lá. O branco faz isso com o índio, faz isso com as outras, com os outros brancos, etc, etc. Então, foi um trabalho, outros amigos fizeram a mesma coisa, outros amigos, alunos meus fizeram esse trabalho aí pelo Brasil afora. Eu tive muito contato com populações numa situação grave de risco, ameaçadas na sua própria sobrevivência, né? Eu vi o nascimento das cidades amazônicas nos anos 70 e começo dos anos 80. Eu vi. As cidades não apenas nascem, elas também desaparecem. Monteiro Lobato escreveu um livro que se chama Cidades Mortas. Existem cidades mortas aqui no estado de São Paulo, cidades que morreram definitivamente, completamente. Eu vi cidades morrendo na região amazônica, porque as cidades foram nascendo à medida que a fronteira, a chamada fronteira econômica, foi se deslocando. Então, nascia uma cidade aqui, por exemplo, eu vi, um lugar que eu passei foi Pedro Afonso, na beira do Rio do Sono, um afluente do Tocantins. Quando eu passei por Pedro Afonso, a cidade estava morrendo, ela estava no fim já. Depois ela vai renascer em função da criação do estado do Tocantins, a criação da cidade de Palmas, não muito longe, a construção de ponte, de estrada, etc., ela se revigorou, mas estava condenada ao desaparecimento. Então, ela, além das cidades que estão nascendo, como as que eu vi, havia cidades que estavam morrendo. É possível separar a Amazônia Ocidental da Amazônia Oriental. A Amazônia Ocidental, nessa época, está sendo povoada com base em deslocamentos populacionais promovidos pelo governo militar, pelo regime ditatorial, como uma forma de planejar a ocupação da região amazônica. O lema era ocupar a Amazônia sem homens, com os homens sem terra do Nordeste. Não foi bem isso que aconteceu. Chegaram as empresas, houve expulsão de muita gente, enfim, muita violência. E a Amazônia Oriental é uma Amazônia de povoamento, as cidades que nasceram em função de ocupação espontânea. As cidades nasceram espontaneamente. Eram acampamentos, eram barracões, casas de adobe, de pau a pique, eventualmente de madeira, nasceram assim. Eu vi uma coisa espantosa em Rondônia. Quando eu cheguei a Rondônia para fazer minha pesquisa, a estrada estava sendo aberta. Eu ainda vi
postos telegráficos do Rondon, que o governo militar, o governo brasileiro destacou o general Rondon para colocar uma linha telegráfica que ia de Cuiabá, ligava o Brasil inteiro até a fronteira com a Bolívia. Eu cheguei a ver esses postos telegráficos. Um desses postos em Ariquemes. Nessa época, estavam começando a construir a nova Ariquemes, uma cidade moderna, planejada. Eu cheguei lá, não havia cidade nenhuma, havia barracões. E havia aquilo que é a pós-modernidade das cidades brasileiras. Eu me lembro claramente de um barracão de madeira e uma placa. Xerox e benzedeira. Sensacional. Quer dizer, nós somos pós-modernos, isso quem disse foi o Néstor Garcia Conclini, um antropólogo argentino, nós somos pós-modernos desde sempre. Desde que o Cabral chegou, nós já somos pós-modernos, porque nós conseguimos juntar essas coisas. Por isso que não dá para falar de rural e de urbano, né? Eu voltei a Ariquemes alguns anos depois, eu não reconheci Ariquemes. Era uma metrópole. Era uma coisa espantosa. Só que um detalhe, os planejadores, aqui, arquitetos, urbanistas, etc., eles tinham feito uma área, destinada a uma área a ser a área comercial da cidade. Aí preservaram o bosque nativo, a mata, a selva, e do outro lado a área residencial de Ariquemes, e uma avenida que atravessava pelo meio. Quando eu voltei a Ariquemes, cadê o bosque? O vento derrubou, porque as árvores naquela região da Amazônia, primeiro que a terra não é fértil, é diferente do que se diz, é uma camada muito fina de solo. Por outro lado, uma árvore se segura na outra. Se você corta as árvores em volta, vem tudo para o chão. Quer dizer, toda aquela ciência, maravilhosa ciência, não deu em nada. A população local era capaz de saber, de dizer isso assim, gratuitamente, não iam cobrar taxa nenhuma. Na região de Marabá, que construíram uma nova cidade, Nova Marabá. Não demorou muito, na primeira enchente do rio Araguaia, do rio Itacaiunas, a cidade ficou embaixo da água. E só a população cabocla não ficou embaixo da água. Eles mudaram seus barracos, suas casas, ou o que fosse, para as áreas altas. Eu perguntei para um, como é que você fez? Por que você decidiu mudar aqui para cima, né? Todo mundo ficou embaixo d'água, você não. É que a gente presta atenção na natureza, né? A gente ficou prestando atenção nas formigas. Tem uma formiga que faz o ninho dela na barranca do rio. Quando a gente viu que as formigas estavam tirando os ovos de dentro dos ninhos, subindo, e foram fazer o ninho num outro lugar bem longe dali, a gente, a água não vai chegar onde a formiga... Eles sabiam disso. Isso é etnometeorologia, meteorologia popular. Fizeram a casa na mesma altura que a sábia formiga fez. E não onde os sábios engenheiros tinham feito a nova cidade, né? Eu vou contar uma piadinha. Eu prometi que eu contaria piadas de caipira. A cultura caipira é a grande cultura crítica da sociedade brasileira. Não subestimem o caipira. Tudo que dizem sobre o caipira é desonesto e mentiroso. Os caipiras podem ser analfabetos, mas são cultos. É outra cultura, são cultos. É uma cultura que um dia um caboclo levanta de manhã e vê que perto da casa dele tinha um fulano vestido com uma roupa um pouco estranha, olhando um negócio assim, e mais outro segurando uma vara lá longe, cheia de números, e ele ficou olhando. Aí o fulano que estava olhando pelo aparelho, o senhor está estranhando o que a gente está fazendo aqui, né? Estou curioso, estou querendo saber. Sabe o que é? Eu sou um engenheiro e aqui vai ser aberta uma estrada. Então, a gente tem que medir tudo direitinho para saber por onde a estrada tem que passar. E a gente vai indo tal, e faz.
E depois a estrada fica bem maneira, bem direitinho, tal, os carros. Aí pergunta para o caipira, vocês aqui não tem? Como é que vocês fazem as estradas de vocês? Aqueles caminhos de roça. Aqui é muito simples. A gente pega um burro, solta o burro. O burro é um dos animais mais inteligentes que há. O burro não é burro. Ele não vai subir lá em cima, descer lá embaixo. Ele vai seguindo mais ou menos a ondulação do terreno. Ah, que interessante. Mas quando vocês não têm burro, como é que vocês fazem? Aí a gente chama o engenheiro. Piada de caipira, tá? Tem o Cornélio Pires, que foi o homem que criou a música sertaneja. A música sertaneja, a música caipira é uma coisa, a música sertaneja é outra coisa. A música caipira vem da tradição já do século XVI, quando se cria, quando nasce a figura do caipira pela mestiçagem, né? E com a ação dos jesuítas que criaram, nasce aqui nos aldeamentos em volta de São Paulo, Itapecerica, Imbu, esses lugares. E acho que o protótipo foi a dança de Santa Cruz, que se dança até hoje na aldeia de Carapicuíba, e acho que ainda quem dança essa dança é a família Camargo, que descende dos índios do antigo aldeamento, né? E justamente essa música caipira, ela foi junção de uma musicalidade portuguesa com ritmos indígenas e crença jesuíta, dança de Santa Cruz, porque os índios não conseguiam falar as palavras de consoantes juntas. Então, eles não falavam cruz, falavam cururu. E cururu, em tupi, é sapo. Então, os jesuítas transformaram uma dança do sapo. Se vocês forem a Carapicuíba, vocês vão ver, é exatamente uma dança indígena. Aos pares, só que na frente vai o violeiro. Mas vão até lá, perto da cruz, depois voltam de costas, depois vão de novo. É uma dança indígena, que os jesuítas chamaram de dança de Santa Cruz. Na verdade, é uma dança indígena cristianizada. É isso que eles fizeram. Daí nasce a música caipira. Com o Cornélio Pires, aí por 1929, 28, nasce a música sertaneja, que aí é uma música de padrão industrial, para ser gravada em disco, com tempo determinado. Quer dizer, a música caipira verdadeira, uma dança de São Gonçalo, uma dança de Santa Cruz, a Folia de Reis, tem uma durabilidade enorme, às vezes passa a noite para aquilo transcorrer. Então, isso não é comercializável. O Cornélio Pires, que era um grande conhecedor da cultura caipira, ele era de Tietê, ele consegue criar as primeiras modas de viola, propriamente do que se chama hoje de música sertaneja. E uma das primeiras músicas que ele criou foi a Moda do Bom de Camarão, que a Inesita Barroso gravou. Acho que a última gravação é dela. Se vocês prestarem atenção na Moda do Bom de Camarão, é uma enorme gozação sobre a cidade de São Paulo, mas enorme. Porque o Bom de Camarão... Vocês não são do tempo do Bom de Camarão, né? Eu sou do tempo do Bom de Camarão. Aquilo era um negócio complicado, porque carro ia na frente, atravessava, então o bonde brecava de repente, todo mundo era empurrado de sopetão lá para frente, caíam no colo do outro. A música a letra da Moda do Bom de Camarão é para contar o anti-urbano do bonde. É um caipira que embarca num bonde e ele fica desesperado. Primeiro, porque ele estava com o dinheiro na mão e leva um tranco e o dinheiro cai, ele diz, na caixa da esmola, porque ele achou que era uma caixa de esmola de igreja. Tinha mesmo uma coisa, a forma de um gasofilácio no bonde que você punha o passe lá dentro, né? Você comprava antes, em outros lugares, punha lá o passe. E o outro cai no colo de não sei quem, e é uma promiscuidade. O bonde era a promiscuidade, a negação da cultura caipira e a negação da civilidade, né? Todo mundo misturado, uma bagunça dos diabos. Era a crítica, claramente a crítica ao caráter patológico do urbano que se desenvolve no Brasil.
Nós ainda estamos mergulhados nesse urbano patológico. O nosso urbano é sempre incompleto, problemático e, de certo modo, doente. Nunca é propriamente urbano. Não dá para separar. É uma mistura de coisas, mais as novidades que essa mistura de coisas provoca, que negam a ideia da própria cidade, né? E o Cornélio Pires recolheu muita anedota, tem livros publicados. Anedota caipira. Tem uma sensacional, que é de 1900, eu acho que é também de 29, estou desconfiado. Dois caipiras. Um caipira estava na beira da estrada, parado, na frente de uma venda, essas vendas de beira de estrada. Aí vem um outro fulano, que era um conhecido dele, chega aí, compadre, como é que vai e tal. Estou bem. De onde é que você está vindo? Estou vindo lá do povoado e tal. E como é que estão as coisas ali? Compadre, está uma coisa difícil lá. Só se fala no tal de comunismo. Só se fala no tal de comunismo. E eu não sei o que é isso, compadre. Eu não entendi o que eles querem dizer. O que é esse tal de comunismo? Aí o tal que já estava lá esperando disse, comunismo é uma coisa muito boa. Quem tem, reparte com quem não tem. Ah, é? Ah, mas isso não dá certo. Aí dá. Você quer ver? Vai, tira o pito dele, né? Aquele pito de barro, com aquele canudo comprido do bolso. Eu estou com o meu pito aqui, mas eu não tenho dinheiro para comprar o fumo, não posso pitar. Mas você tem um tostão aí? Tenho. Então, você me deu o tostão. Pegou o tostão, entrou na venda ali na frente, compra um naco de fumo, pica, prepara o pito dele e tal, acende e começa a soltar baforadas. E mais baforadas. E o outro olhando. Aí chegou um momento, compadre, mas não é para repartir? É. Então, só você está pensando, não, eu pito e você cospe. Ou seja, o pensamento crítico não passa pelos códigos que nós estamos imaginando. Né? Não passa pelo discurso, né? Esse humor é quase um atalho, né? Tem uma lógica subjacente silenciosa, né? Muito silenciosa. Eu cheguei uma vez a denunciar publicamente um caso de um caboclo aí do interior que foi vítima de uma brutal violência da ditadura militar. Ele, por motivos religiosos, ele foi objeto de repressão, foi atacado, acabou preso, processado por exercício ilegal da medicina, foi absolvido porque um advogado do interior o defendeu gratuitamente, mas o promotor decide apelar para a justiça militar, como se a justiça militar fosse uma instância superior da justiça comum, que não era verdade. A verdade é que essa pessoa acabou sendo, não foi condenada com base na Lei de Segurança Nacional, mas foi declarada insana, declarada louca, e foi recolhida ao manicômio judiciário. Ficou no manicômio durante 9 anos. Eu, por acaso, fiquei sabendo uma notinha que tinha censura, uma notinha que saiu no jornal dizendo que fulano de tal, etc., foi julgado pela Auditoria Militar de São Paulo. É mais um caso de líder messiânico, que nós temos vários na história do Brasil. Canudos foi por causa disso, Contestado foi por causa disso. E, num certo momento, o Dom Paulo Evaristo Arnes organizou uma grande reunião em São Paulo para discutir direitos humanos e me convidou para ser um dos conferencistas. E aí eu falei, olha, nós vivemos, os jornais brasileiros vivem falando no uso dos manicômios na União Soviética para recolher presos políticos, nós também fazemos isso aqui no Brasil. E citei o caso. Aí houve uma grande reação, começou um movimento. No fim, a gente conseguiu que o Galdino fosse solto. Mas, antes disso, um jornalista, o Ricardo Carvalho, da Folha de São Paulo, que se entregou na defesa do caso do Galdino, conseguiu que o juiz corregedor dos presídios autorizasse que ele, eu e um fotógrafo da Folha de São Paulo, o Birajara Detmar,
fôssemos ao manicômio judiciário, no Juqueri, falar com o Galdino, porque ele não podia falar com ninguém. E ele deu, ele era um juiz civil, deu autorização, nós fomos e começamos. Primeiro tentamos falar com os médicos que tinham condenado o Galdino, e a gente não conseguiu. Um deles veio e não conseguia explicar por que a cada 2 anos eles examinavam o Galdino e concluíam que o Galdino continuava louco e perigoso. Esquizofrênico paranoide era a definição. E o Galdino... Eu comecei a conversar com o Galdino, o Ricardo também. O Galdino, ele não era mais louco do que eu sou, do que a humanidade é. Quer dizer, não tinha nada de louco. Era um caipira bem simples. À medida que... Só que ele não sabia quem nós éramos. Ele sabia que nós queríamos ajudá-lo, mas não sabia quem nós éramos exatamente. Porque nós falamos a língua que os intelectuais falam. Ponto. Então, ele falava com a gente e, à medida que ele ia falando, ele não olhava, ele ficava olhando para ele mesmo e mexendo com as mãos aqui e tal. Eu estou falando para vocês e estou fazendo gesto com as mãos. Os meus gestos são para reforçar o que eu estou dizendo. Os gestos do Galdino não reforçavam nada. Aí me deu o estalo. Ele está nos gestos dizendo alguma coisa que não é o que ele está falando com a boca. Bom, saímos de lá, eu saí cismado com aquilo, combinamos que a Folha de São Paulo ia publicar um artigo que nós escreveríamos sobre o Galdino. Combinamos na Folha, às 11 da noite, entregar a matéria e o Birajara Detmar entregaria a fotografia. Chega lá, o meu artigo era sobre as mãos do Galdino. E a fotografia do Birajara Detmar era a fotografia das mãos do Galdino, quer dizer, ele viu a mesma coisa, ele ficou impressionado com a mesma coisa. O que significa isso? Significa o seguinte: nós somos um povo bilíngue, nós falamos 2 línguas e não uma só. Falamos uma língua que é a língua oficial e falamos uma língua subjacente a essa língua oficial que tem a sua melhor expressão em Romaria, do Renato Teixeira. Se vocês olharem Romaria, ouvirem Romaria, prestem atenção, porque Romaria começa em português, introduz a palavra caipira, que é uma palavra nhengatu, e a partir daí a rima vai puxando outras palavras em nhengatu, até que ele possa retornar à língua portuguesa. Quer dizer, é uma dupla linguagem. Cheguei a falar com o Renato Teixeira sobre isso, falei, mas eu não sabia que eu estava fazendo isso. Claro, porque ele, como eu, como muitos de vocês, foi educado nessa cultura da dupla linguagem. Nós falamos 2 línguas. Às vezes eu gosto de perguntar para as pessoas, quem aqui fala em nhengatu? Alguém fala em nhengatu aqui? Quem aqui já foi ao Ipiranga? Ninguém? Nem ao Museu do Ipiranga? Quem já foi a Pirituba? Quem já foi ao Butantã? Quem já foi ao Ibirapuera? Vocês falam em nhengatu e não sabem. Vocês não podem ir a esses lugares se vocês não falarem em nhengatu. São palavras em nhengatu. Pelo menos 30 estações de metrô e trem na área metropolitana de São Paulo têm nomes em nhengatu. O nhengatu era a língua brasileira, a língua geral brasileira, até 1727, quando o rei de Portugal proibiu que ela fosse falada. A partir daí, os nhengatu falantes, que era a totalidade, o português só se falava na Câmara Municipal, no cartório e no Tribunal de Justiça. A língua oficial, às vezes, precisava de um intérprete para ouvir testemunhas e ouvir as pessoas que tinham que depor. A população que foi forçada a falar português, que não era a sua língua, falou português com sotaque em nhengatu. Então, na língua portuguesa há uma ênfase nas consoantes. Na língua nhengatu, a ênfase é nas vogais. Então, em português, mulher. No dialeto caipira, mulher. Quer dizer, diminui 2 consoantes para orelha. Tudo reduzido a uma única consoante, o resto vogal. Isso não é português errado.
Isso é um dialeto, é uma língua dialetal. Nós ganharíamos muito como educadores se reconhecêssemos isso. A supressão do R nos infinitivos. Até os ministros do Supremo Tribunal Federal fazem isso. Eu vou falar para vocês. Como falar? É falar. A professora vem até me puxar a orelha, porque eu falei falar e não falar, né? E por aí vai. Mas tem mais coisas nisso. Há palavras em Engatu inteiras. Pipoca, carioca, tapera, muquirana, capoeira. Tudo isso é palavra em Engatu que a gente usa quase que hoje menos do que usava quando eu era criança, mas quase que normalmente. Em alguns lugares do interior é normal usar essas coisas. Eu vou dar um exemplo para vocês para indicar essa dupla, a dupla estrutura, vamos dizer assim, da linguagem. Eu vou só pedir para o senhor ir concluindo a fala, porque a gente já está bem pertinho de encerrar o evento. A gente já está aqui há 2 horas. Vocês acreditam? Mas eu falei pouco. Então, só para concluir com esses desdobramentos, para a gente ir encerrando mesmo. Quero. Bom, por exemplo, capoeira, originalmente capoeira, Ibirapuera, Itaquera, Quirera, Paquera, Tapera, são todas palavras em Engatu. O que elas querem dizer? Elas dão nome a uma coisa que não é mais o que era, mas que continua sendo. Não dá para dizer isso em português. Capoeira, Euclides da Cunha traduziu. Capoeira, mata extinta. Se é uma mata extinta, por que ela precisa de nome? Não tem como, não tem porquê. Capoeira é a mata que ocupa o lugar da mata que não existe mais. E ela é, portanto, a alma dela é a mesma alma da mata que existia antes. Uau. Capoeira. Qualquer índio sabe isso, né? Ibirapuera, a mata que houve, a madeira que houve lá e não existe mais. E não existe porque continua existindo de algum modo naquele lugar em função daquilo que veio no lugar do que existiu. Então, é aquilo que foi, que não é mais, mas que continua sendo. Isso é outra lógica. Tem uma dimensão de temporalidade, de duração, de eternidade, que não tem nas palavras da língua portuguesa. Por exemplo, eu sou José. José não tem eternidade. Tá bom? Mas as palavras que José acaba de dizer têm. Tomara que sim. Obrigada. Também faço aqui o símbolo que o Jai está fazendo. Obrigada pela presença de vocês. Em geral, o Brechas Urbanas é dividido em 2 partes. A gente tem uma primeira parte de conversa e uma segunda de perguntas. Hoje a gente ocupou as 2 partes conversando aqui em cima. Mas alguém está indo para algum bairro de São Paulo que é Engatu? Saindo daqui? Ipiranga, Itaquera, Ibirapuera. Eu estou indo para perto do Parque do Ibirapuera. Estou mais feliz de ir para lá, sabendo que estou falando a segunda parte do meu dialeto. Quando é que José volta? É a pergunta. Quando José volta, ele vai ressuscitar. Quando ele ressuscitar. José ser convidado. Convidaremos. Pois é, também fiquei com uma pena assim, de não. Chamarei. Então, agradeço muito por vocês terem vindo e agradeço a todos que vieram e ficaram até agora no Brechas Urbanas. No mês que vem, o nosso tema é o papel político da música nas cidades. Vai ser um Brechas musical. Então, a gente agradece a todos, desejo uma boa noite a todos. Prestem atenção nas estações de metrô. Nunca mais eu vou parar de prestar atenção nisso agora. Obrigada, José. Tomem nota. Obrigada, Fernando. Obrigada, Jai. Obrigada, José. Obrigada a todos que vieram. Boa noite e até o próximo Brechas.